No episódio de hoje, vitória sobre o pecado de Caim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio e hoje trataremos de um dos casos mais complexos no sentido de verificarmos que os labirintos da natureza humana, especialmente inclinadas ao pecado, podem nos conduzir a caminhos bem perigosos. E nós vamos dividir a vitória sobre o pecado de Caim em 4 pontos. E o primeiro ponto veremos agora, que é a vitória sobre o sentimento de autopiedade. Caim foi o primogênito de Adão e Eva, e o texto indica que Eva teve muitas expectativas em relação ao nascimento de Caim. Ela proferiu uma bênção, dizendo, agradecendo a Deus porque tinha adquirido um varão do Senhor. Eventualmente, ela já teve aspirações de que Caim fosse a promessa, o filho prometido, porque o capítulo 3, verso 15 de Gênesis, aparece uma espécie de protótipo do Evangelho, onde o Senhor demonstra que o pecado de Adão e Eva foi perdoado porque foi prometido antes dos tempos eternos, então, antes da fundação do mundo, já havia sido prometido que haveria perdão, haveria remissão de pecados mediante a morte do Filho do Homem. Então, quando nasceu Caim, Eva, de algum modo, considerou que talvez aquele fosse já o filho da promessa. E quanta decepção. Não é preciso muita conjectura para perceber que, eventualmente, essas expectativas em relação ao filho podem, de algum modo, ter minado o caráter de Caim, no sentido de que ele se apresenta como um menino mimado. Ele apresenta, assim, um poço de vitimismo e autopiedade. Quando o irmão foi aceito, porque Abel ofereceu do animal do rebanho, esse sacrifício, por mais que seja estranho para a nossa cultura, ele correspondia a um aspecto pedagógico do plano da salvação. Os cordeiros sacrificados tipificavam Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A lei, quando foi quebrada no Jardim do Éden, a aliança quebrada no Jardim do Éden, exigia penalidade de morte, porque foi um crime cometido contra Deus. E essa pena de morte foi transferida para esses cordeiros que simbolizavam a substituição e a transferência que seria gerado pela pessoa de Jesus Cristo. O inocente morrendo no lugar do culpado, essa era a mensagem. Cada cordeiro inocente, porque o pecado tinha sido praticado pelo homem, o animal morto era um inocente morrendo no lugar do culpado, apontando para a realidade de que Jesus, o único inocente que pisou nessa terra, morreria no lugar de pessoas culpadas como eu e como você. Porém, ao invés de aceitar essa providência, essa promessa do Evangelho, Caim resolveu entregar aquilo que era do suor do seu rosto. Ele quis entregar as suas próprias obras como um sacrifício e foi sumariamente rejeitado. Não foi do agrado de Deus. E ao invés dele se arrepender, dele cair em si como filho pródigo, dele tomar consciência de que estava errado, não. Ele emburrou, fechou a cara, descaiu o semblante e decidiu fazer o mal contra o próprio irmão. Caim e Abel representam 2 classes de pessoas que vão perdurar até o final dos dias. Aqueles que se rebelam contra a vontade do Senhor e aqueles que seguem conforme a vontade do Senhor. Basicamente, há tão somente 2 grupos. Os que andam pelo caminho estreito, como andaram Abel, e os que andam pelo caminho largo. O caminho largo não é necessariamente o caminho da orgia, dos vícios, da bebedeira, de coisas assim, mas é o caminho da justiça própria, é o caminho da autopiedade, é o caminho dos fariseus. Os fariseus não eram vistos em bares junto aos publicanos e pecadores. Eles estavam no santuário, no templo, estavam em lugares religiosos, porém o coração deles era como um sepulcro caiado, um túmulo que é bonito por fora, mas por dentro é apenas podridão. E a autopiedade de Caim é extremamente perigosa, porque é um pretexto perfeito. Observe, é a autopiedade que faz com que o sujeito trabalhe o dia todo e depois que sai do expediente, ele se julga no direito de beber 4, 5 latinhas de cerveja porque ele se esforçou demais no trabalho, então ele merece aquela espécie de gratificação por ter se sacrificado, trabalhado, aguentado eventualmente situações difíceis no trabalho.
É esse mesmo sentimento de autopiedade que faz com que um sujeito, depois de um dia de trabalho também, chegue em casa e se julgue no direito de ver imoralidades no seu smartphone ou em alguma conexão de internet, porque afinal ele passou tanto estresse durante o dia que ele merece um pouco de entretenimento imoral. Perceba? É a autopiedade que faz com que muitos crimes passionais sejam realizados. A autopiedade, o vitimismo, faz com que haja homicídios, faz com que pessoas que estejam numa zona de vulnerabilidade social se julguem no direito, eventualmente, de pegar uma arma e agir contra o seu semelhante, porque afinal ela é vítima da sociedade. Percebe como esse sentimento de Caim é extremamente perigoso? Foi o sentimento que gerou o primeiro homicídio desse mundo, e é o mesmo sentimento que tem gerado homicídios ao longo de toda a história. E Caim, sem sombra de dúvida, mediante essa autopiedade, esse vitimismo, essa coisa de se sentir coitadinho, ele tipifica a última geração daqueles que viverão nesse mundo. Daqueles que, mesmo mediante exortação do Senhor, mesmo diante de Deus apelando à consciência do indivíduo, ele vai ser como aqueles que tapam os ouvidos, porque eles se recusam a ouvir a verdade. Segundo ponto sobre a vitória no pecado de Caim, é a vitória sobre o fato de que Caim matou podendo não matar. O Senhor disse a Caim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que você está com a cara fechada? O teu desejo será contra ti. O teu pecado bate à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O Senhor comunicou a Caim algo que é comunicado a toda a consciência em cada geração, desde o início do mundo. Cumpre a ti dominar os seus impulsos, inclinações e tendências. Caim sentiu um desejo violento, uma ira muito agressiva contra o próprio irmão. Mas o Senhor disse: cumpre a ti dominá-lo. Que lição poderosa para você e para mim. Eventualmente, desejos e impulsos podem ser contrários ao plano de Deus e contrários à vontade do Senhor, mas essa palavra de Deus para Caim é a palavra de Deus para cada habitante deste planeta, em todos os tempos, independente da idade. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus te dá poder para vencer os impulsos, inclinações, maus traços de caráter, o que quer que seja que você tenha herdado dos vossos pais ou adquirido ao longo da sua vida. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Terceiro ponto da vitória sobre o pecado de Caim envolve o fato de que Caim e sua descendência começaram a quebrar os mandamentos de Deus. A aliança de Deus, que foi, digamos assim, feita uma espécie de apresentação oficial no Sinai, no Monte Sinai, Moisés e o povo de Israel, ela na verdade é uma aliança eterna que precedia o Sinai, precedia Moisés, precedia Adão, já foi uma aliança eterna na qual o homem já foi criado dentro de uma aliança eterna. Da mesma maneira como um bebê hoje, ele nasce em um contexto onde já há um código penal, um código civil, um código criminal, e ele já nasce dentro de uma constituição que precedia o nascimento dele, por semelhante modo, Adão foi criado num contexto onde o evangelho já existia, porque o evangelho é eterno, Deus amou o mundo antes de criar o mundo, já existia uma aliança eterna, leis estabelecidas, tanto as leis naturais quanto as leis morais já existiam antes de Adão, tanto que quando Caim mata o irmão, ele transgride a lei, quando Lameque, descendente de Caim, comete o primeiro adultério e se torna um homem polígamo, também transgride a lei de Deus. E isso vai se repetir no livro de Gênesis e em toda a história. Muitos pensam que a lei começou no Sinai, grande ignorância bíblica, porque a lei precede o homem. O evangelho precede o homem. Da mesma maneira como a própria criação do ecossistema precede o ser humano. O ser humano nasceu num contexto onde já havia lei da gravidade, já havia a segunda lei de Newton, já haviam todas as leis estabelecidas. Entende? E ele nasceu num contexto onde ele deveria decidir entre seguir as leis naturais e leis morais ou se rebelar contra as leis. Infelizmente, a aliança eterna foi quebrada no Jardim do Éden por Adão e tem sido quebrada ao longo das gerações. Todos pecaram e todos devem se arrepender. E uma vez arrependido,
Devemos buscar no Senhor força para não cairmos nos mesmos pecados do passado, como aquela porca que depois de lavada volta à lama, e como o cão que depois de vomitar volta para lamber o próprio vômito. E dentro desse cenário de caos, Caim entrou numa curva irreversível. E depois de ter cometido o primeiro assassinato, ele também pecou contra o Senhor ao fundar uma cidade. Você pode pensar, mas isso é pecado? Olha, nunca foi plano de Deus que o povo vivesse em cidades. Nós estamos hoje num contexto extremamente urbano. Dados indicam que mais de 75% da população mundial mora em centros urbanos. Mas eu quero dizer especificamente para você que almeja crescimento espiritual, emocional, em todos os sentidos, formação de caráter e tudo, não é plano de Deus que o povo dele viva em cidades. Caim fundou cidade, depois você conhece a história, o mundo entrou assim numa condição de degradação total, veio o dilúvio, Deus zerou a humanidade para reiniciar através de Noé. Noé foi uma espécie de novo Adão, de um novo mundo, e Noé teve 3 filhos, e desses 3 filhos, um acabou infelizmente se tornando rebelde contra o Senhor, a sua descendência acabou sendo amaldiçoada pelo comportamento do patriarca Cã. E os filhos de Cã fundaram todas as cidades inimigas do povo de Deus. Nínive, Babel, Gaza, entre outras tantas cidades que se tornaram grandes inimigas do povo de Deus. Todos eles foram fundadores de cidades. O princípio do caos linguístico na terra foi por causa de um dos descendentes de Cã que quis levantar uma torre chamada de Babel. De maneira que essa predisposição de Caim de centralização de poder, porque as cidades fortificadas da antiguidade, elas tinham, entre outras premissas, concentração de poder e riqueza, onde os descendentes de Cã começaram inclusive a eleger reis para as suas cidades, séculos e antes de que Israel tivesse um rei que também contrariou a vontade de Deus, como você bem sabe. Então essa predisposição de Caim deve ser vencida por nós. As comodidades urbanas, a vida moderna de uma condição urbana, por mais que tenha esse misto de comodidades com estresse e tudo mais, nós nos habituamos a esse tipo de vida, porém não é o plano de Deus. Então essa predisposição precisa ser vencida por nós. Nós devemos buscar uma vida cada vez mais simples, uma vida de subsistência, uma vida onde possamos aprender o valor da terra, o valor do pão, de entendermos que essa vida artificial de uma cidade contribui negativamente para a formação do nosso caráter e devemos avançar em direção a um estilo de vida mais próximo do plano original de Deus para o homem. Quarta e última parte, a vitória sobre o pecado de Caim, envolve um elemento muito, assim, constrangedor. Porque houve um último diálogo entre o Senhor e Caim. Logo depois desse diálogo, o texto é bastante forte, porque diz que Caim se retirou da presença do Senhor. E infelizmente ele se retirou para nunca mais voltar. E antes dessa retirada, Caim, mais uma vez demonstrando um caráter mimado, um caráter de vitimismo, ele não se retratou por ter cometido um fratricídio, um homicídio contra o próprio irmão, mas pelo contrário ele apenas disse, mas agora eu vou sair daqui e estou amaldiçoado e quem me encontrar vai me matar. Então Deus diz assim, eu vou colocar um sinal sobre ti para que ninguém tire tua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela misericórdia de Deus. Porque eu já ouvi muitas conjecturas a respeito de que sinal é esse. Se é um sinal visível, se era uma coisa na testa, se foi uma mudança de melanina. Eu já vi várias tentativas de tentar explicar que espécie de sinal seria esse, mas o texto é claro. O texto mostra que o sinal foi um sinal de misericórdia. Se foi visível ou não, eu não sei, porque existem sinais de misericórdia visíveis, como o arco da aliança, o arco-íris no momento de chuva, o maná caindo do céu, sinal visível de misericórdia, o mar vermelho se abrindo, sinal visível de misericórdia, a cruz de Cristo, um sinal visível de misericórdia, porém existem outros sinais invisíveis. A misericórdia que se renova na sua vida a cada manhã é um sinal invisível da misericórdia.
em muitos outros sinais invisíveis da graça dada por Deus aos homens. Esse sinal sobre Caim, o mais importante de entender, é que foi algo para que ninguém tirasse a vida de Caim e ele tivesse sobrevida. Veja, o sinal sobre Caim foi uma graça imerecida e rejeitada. Caim recebeu a mesma graça imerecida que Judas recebeu. E tanto quanto Judas rejeitou, Caim também rejeitou. Caim representa aqueles que, por ocasião das pragas, no final dos dias, na última geração, eles estarão remordendo a língua de dor, estarão tendo úlceras, estarão padecendo pelo sol que se esquentará várias vezes, estarão sofrendo, eles estarão assim, numa situação deplorável, porém o texto de Apocalipse é claro, apesar de tudo isso, eles não se arrependem. Veja que tragédia. Portanto, a vitória, nesse quarto ponto, a vitória sobre o pecado de Caim, é a vitória sobre o coração de Faraó. O endurecimento diante das manifestações de Deus sobre nós. Deus demonstrando por sinais, por prodígios, por situações, por revelações, por tudo, de que ele está assim apelando ao coração do ser humano. Arrependa-se enquanto é tempo. Porém, Caim não se arrependeu. Judas não se arrependeu. Os homens da última geração, diante das pragas, milhares deles não se arrependerão. E minha pergunta para você é, hoje você se arrependerá? Hoje é o dia sobremodo oportuno para a salvação. Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Deus tem um plano incrível na minha vida, na sua e de todos nós. E muito embora a salvação seja obra de Deus, do início ao fim, não tem nenhum fio de tecido humano no plano da salvação. Porém, misteriosamente, Deus espera uma escolha. Deus te dá poder para escolher. A escolha humana está dentro da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele delega para que você faça a única coisa que pode fazer. Você não tem como produzir arrependimento, isso é dom de Deus. Você não tem como produzir fé, não tem como produzir graça, não tem como produzir santificação. Tudo isso pertence a Deus. Mas Ele pede que você faça uma escolha. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Essas foram as lições em cima da vitória sobre o pecado de Caim. Eu espero realmente que faça diferença para você. Compartilhe isso com seus outros contatos, para que mais pessoas possam refletir sobre essa série. E vamos avançar a cada dia. Se inscreva no canal, deixe comentários para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante, curta também. E vamos juntos vencer o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado de Caim, pecado de cada um dos que foram registrados nas Escrituras e, sobretudo, o meu pecado e o seu pecado. Que Deus te abençoe. Fique na paz.